E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 2, e depois capítulo 2, verso 25, capítulo 5, verso 11 a 13. Encontrou aí no finalzinho da sua Bíblia, antes do livro do Apocalipse? 1 de João 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Capítulo 2, verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Capítulo 5, verso 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Que Deus fale conosco através dessa porção da sua palavra. Podem se assentar. Onde você estará depois da morte? Onde você passará a eternidade? Há uma eternidade para se viver, não é mesmo? Onde você espera passá-la. O problema é que a vida terrena, com todos os seus cuidados, não nos permite muitas vezes pensar nas coisas além túmulo, nas coisas que estão depois da morte, podemos assim dizer. Mas a vida que aqui vivemos não se limita a este curto tempo que passaremos sobre a face da terra. Há uma eternidade para se viver. Onde você espera passá-la? Onde você estará quando chegar o momento da sua partida? Você está preparado para enfrentar a eternidade? Certa feita, um casal estava na praia, um dia ensolarado, contemplando aquele céu, sol, o mar. E os pais começaram a conversar sobre a eternidade. E o filhinho que estava ouvindo a conversa dos pais perguntou: papai, o que é eternidade? E o pai disse: como é que eu posso explicar para você? É um assunto muito difícil. Mas ele falou: olha, quando você terminar de esvaziar toda a água do oceano com o seu pequeno baldinho de plástico, terá passado 1 milésimo de segundos da eternidade. A eternidade é um assunto que o mais sábio dos homens consegue apenas arranhá-lo. Nós não temos olhos para vê-lo completamente e nem mente para compreender perfeitamente esse assunto eternidade. Mas mesmo assim, nós não devemos desconsiderá-lo. Devemos pensar sobre as coisas eternas, porque segundo a palavra de Deus, haverá um dia em que as estrelas cairão do firmamento. O sol não dará mais a sua claridade e a lua se converterá em sangue. Os céus se precipitarão com um estrepitoso estrondo e então entraremos na eternidade. E a eternidade vai durar para todo o sempre. Mas há algo também que vai permanecer para sempre: a sua alma. A alma do homem é imortal. A alma não morre. A alma estará para sempre em um ou outro lugar de que nos fala a palavra de Deus. O bem mais importante que nós possuímos é a nossa alma. E esse bem precioso, quando partir para a eternidade, precisa partir salva, limpa, perdoada. Como é que está a sua alma? Como é que está a sua vida na presença de Deus? Então, onde você espera viver a eternidade? A eternidade é a realidade. Em nosso mundo existem muitos mitos, fantasias, lendas, contos, sonhos, não é verdade? Será que a eternidade não é apenas mais um mito, uma fantasia? O que é a eternidade? Ora,
Se não existe uma eternidade para se viver, então nós podemos dizer como aquelas pessoas que pensavam assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida, vamos fazer tudo o que nós bem entendermos, porque quando morrermos, tudo se acabará. Mas não é bem assim que nós vemos na palavra de Deus. Um homem deve ser muito cego para não perceber que as coisas à sua volta estão perecendo, que as coisas que nos cercam estão morrendo. Toda a matéria criada, ela é perecível. Você percebe as coisas morrendo à sua volta? Você percebe os sinais até mesmo na sua vida? Quem aqui tem pezinho de galinha? Quem aqui já tem cabelinho branco? Ninguém? Mas os sinais estão aí. Tudo que é criado é perecível, é mortal, exceto a nossa alma. Nós estamos indo para a eternidade. E a palavra de Deus nos diz que a vida é um sopro. Tiago diz que a nossa vida é como um vapor d'água que aparece por um tempo e logo se desvanece. É como um corredor, um atleta que corre velozmente diante de nós. É como um conto que se conta. É como um breve pensamento que vem à nossa mente e se dissipa. A nossa vida é curta, é breve. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Essas palavras podem soar dolorosas aos nossos corações e até mesmo humilhantes, mas a casa que nós habitamos, o lar que amamos, a profissão que nós abraçamos, os bens que nós acumulamos, um dia tudo perecerá. Tudo isso vai acabar. Tudo isso deixará de existir. Até mesmo as relações que nós mantemos com as pessoas são por um breve tempo. A palavra de Deus nos diz que tudo é passageiro. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, fala que tudo é temporal. Até mesmo as tribulações que nós enfrentamos nesta vida, sabe? Há coisas as quais nós abraçamos como os prazeres deste mundo, recreação, lazer, há coisas que nós gostamos, investimento. Hoje se fala muito em investimento. Aproveite a oportunidade, porque agora é a hora de investir no seu futuro, não é? Aproveite a crise para você ter lucro. Então o lucro que muitas vezes nós temos, os cuidados terrenos que absorvem toda a nossa atenção, que dominam a nossa mente e enchem a nossa alma de preocupação, tudo isso um dia irá passar. Tudo. Até mesmo as angústias, as aflições que nós enfrentamos, os fracassos, as decepções, as doenças, as enfermidades que hoje enfrentamos não existirão mais. Tudo isso vai passar. O apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios 4, 17, se você quiser acompanhar comigo, ele diz aqui: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Leve e momentânea tribulação. Isso vai passar. Eu não sei se você está vivendo um momento difícil na sua vida, mas eu quero dizer para você, isso vai passar também. Não há mal que dure para sempre, nem bem que se acabe algum dia, alguém já disse. Então ânimo, tudo vai passar. É preciso receber pacientemente as tribulações, suportá-las com confiança no Senhor, sabendo que Deus está usando cada momento difícil para lidar conosco, para nos lapidar, para nos transformar, para que em nós seja produzido o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Deus está fazendo com que tudo seja usado para o nosso bem. Você crê nisso? É Deus trabalhando. Então o que fazer? Buscar as coisas que são
de cima. Pensar nas coisas que são de cima. Como diz Jesus em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar ao Senhor enquanto está perto. Em breve não haverá mais sofrimento. As lágrimas que hoje nós deixamos rolar pela face em dados momentos, Deus as enxugará. Não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá luto. Será tudo diferente. Será céu para nós. Há um descanso para o povo de Deus. Há um refrigério dado por Deus. Deus está preparando tudo isso para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Interessante, meus irmãos e amigos, que está provado pela história, pela arqueologia, pela ciência das religiões, que nunca houve um ser humano que não aspirasse pela vida eterna, que não tivesse interesse pelas coisas religiosas. As pessoas estão sempre buscando o sobrenatural, o transcendental, elas querem saber o que virá depois da morte. Então há no coração do ser humano um profundo sentimento religioso e aspiração pela vida eterna. Mesmo aqueles que dizem, não estou preocupado com isso, lá no íntimo do seu coração há uma aspiração pela vida eterna. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. A eternidade está embutida dentro de nós. O homem aspira pelas coisas eternas, mesmo que ele negue isso, o seu coração se inclina para as coisas de Deus. Essa é a aspiração de todos os homens, em todos os tempos e em todas as épocas. Lembro-me das palavras de Agostinho. Agostinho, quando reconheceu a maldade do seu coração e em arrependimento sincero, diante da graça de Deus, ele confessa o seu pecado e aceita Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Ele declara, Senhor, fizeste-nos para ti, inquieto estará o nosso coração até que volte para ti. O nosso coração estará inquieto até que nos encontremos com o nosso Senhor. Mas é preciso ter essa experiência com Deus. A Bíblia ensina sobre a eternidade em muitas partes. A eternidade, então, não é um mito, não é fantasia, não é sonho. A eternidade é realidade. E por isso, a palavra de Deus nos mostra que na eternidade haverá apenas dois lugares, ou dois destinos, inferno ou céu. Há pessoas que não gostam de pensar no inferno, né? Mas o inferno é necessário. Há muitas pessoas que praticam tantas atrocidades neste mundo, tantas maldades. Você acha que é justo essas pessoas escaparem ilesas? Deus preparou um lugar para essas pessoas que serão condenadas. Esse lugar se chama inferno. O inferno não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas se o homem for infiel a Deus, injusto em todos os seus relacionamentos, seja relacionamento com Deus ou com as pessoas, o homem irá parar no inferno, se viver uma vida de desobediência ao Senhor. Então, na eternidade, existe céu ou inferno, não existe um terceiro lugar. Seria bom se existisse uma terceira opção, né? Mas não existe uma terceira opção. Na eternidade não haverá fim, mudança, nem alteração, nem aniquilação. O que está além da sepultura é eterno. Quando a última trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão e comparecerão diante do Senhor, querendo ou não querendo, todos haverão de ressuscitar e terão que prestar contas da sua vida perante o justo juiz, perante o Senhor. O homem foi feito para a eternidade e não para passar a eternidade aqui. Parece que nós achamos que vamos viver aqui para sempre, não é?
vivemos aí despreocupados. Não, quando chegar o momento da morte eu vou pensar sobre isso. Mas sabe, a morte pode chegar para nós a qualquer momento, né? Num abrir e fechar de olhos, de repente você pode acordar na eternidade. O homem tanto pode fazer da eternidade a sua felicidade eterna ou a sua desgraça eterna. É o que vemos na Bíblia. Jesus falou de um caminho largo e de um caminho espaçoso, de uma porta estreita e de uma porta larga. Se não, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Acompanhe comigo esta advertência do Senhor Jesus Cristo para nós. Jesus declarou, exortou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O Senhor Jesus afirmou claramente que haverá um julgamento e muitos serão condenados. Ou seja, um julgamento em que o que determinará a bênção ou a condenação será entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Seguir pelo caminho estreito ou pelo caminho largo, espaçoso. Neste exato momento, você está seguindo por um ou outro caminho. Você está no caminho largo das facilidades ou você está no caminho estreito neste exato momento? Qual caminho você está seguindo? O mundo está aí, oferecendo as suas facilidades, as oportunidades, não é? Mas ao final do caminho largo tem uma porta larga que conduz à perdição eterna, segundo a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou também do julgamento que determinará a bênção eterna para uns e sofrimento para outros. Vocês gostam de folhear a Bíblia? Então abra a sua Bíblia aí. Vamos para Mateus capítulo 25, verso 31 a 46. Observe que as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui são esclarecedoras. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
Jesus fala ou não sobre as penalidades eternas? Jesus foi o que mais falou sobre as penalidades eternas. Foi ele que falou sobre um fogo que nunca se apaga e de um bicho que nunca para de roer. Você pode imaginar isso? Onde o fogo nunca se apaga e o seu bicho não morre. Palavras assustadoras, não é mesmo? Mas Jesus está falando de realidades eternas. O apóstolo Paulo também falou sobre a eterna destruição dos ímpios. Abre aí a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 9. Paulo diz assim: os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. O que ele fala aqui? Eterna perdição. O apóstolo João também falou a respeito dessa eterna destruição, no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Pode folhear a sua Bíblia. O versículo está na minha mente aqui, mas eu quero que você tenha oportunidade aí para examinar a palavra de Deus. João diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Que lugar horrível para se estar. Então, onde você estará na eternidade? Onde você pretende passar a eternidade? O diabo, a antiga serpente, continua destilando o seu veneno aos homens. O que foi que o diabo disse para a mulher lá em Gênesis 3, verso 4? Certamente não morrereis. Repita comigo. Certamente não morrereis. O diabo continua dizendo a mesma coisa. Está dizendo aos homens: olha, que esse negócio de juízo, não vai ter um dia de juízo não, fique tranquilo. E outras vezes ele diz através de pessoas religiosas: quando você morrer haverá uma aniquilação, vai deixar de existir. Quando você morrer não se preocupe, porque de acordo com a teologia existe um lugar chamado purgatório com os seus graus de sofrimento para as pessoas. Na teologia existe o purgatório, mas na Bíblia não. Não se preocupe, após a morte existe uma reencarnação. Mentiras. Sabe o que vem depois da morte? Hebreus 9, 27. E aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte vem o juízo de Deus. Todos nós seremos julgados por Deus. Todos prestaremos conta da nossa vida diante de Deus. Então você pode sim viver do jeito que você bem entender nesse mundo. E Deus te dá liberdade para isso. Mas você pode viver de acordo com a vontade de Deus também, não pode? E Deus te dá poder para andar em novidade de vida, se você tomar uma decisão séria ao lado do Senhor Jesus Cristo. São escolhas. Todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida, elas são importantes, porque elas irão determinar o nosso futuro, o amanhã das nossas vidas. As nossas opções, hoje vivemos um mundo de opções, não é? As nossas opções determinarão também o nosso futuro eterno. Onde você espera viver na eternidade? Onde você estará na eternidade? O diabo ainda diz pela boca dos liberais dos nossos dias, né? Dos universalistas, dizendo: olha, não se preocupe, todos serão salvos, porque Deus é amor. 1 de João 4,8, repita comigo: Deus é amor. Deus é amor, sim, mas a Bíblia diz que Deus é justo. A alma que pecar, essa também morrerá. Deus não toma o culpado por inocente. Deus é amor, sim. A ciência da religião diz que Deus é só amor. Não, a Bíblia diz que Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é misericordioso.
Deus é um justo juiz e terá que exercer a punição sobre todo o pecado, senão ele não seria um justo juiz, não é mesmo? Então observe pela palavra de Deus que há uma advertência séria para fugirmos da ira vindoura, da ira de Deus. Busque o Senhor enquanto está perto, invoque-o enquanto você pode achá-lo, clame ao Senhor. Então eu quero perguntar para você: você já tem a certeza da vida eterna? Você tem segurança de que a sua alma estará com o Senhor no momento da sua partida? Há pessoas que são religiosas, que já foram batizadas. Há pessoas que fazem tantas boas obras, mas não são salvas. Há pessoas que são filhos de crentes e estão numa zona de conforto, achando que vão para o céu simplesmente porque são filhos de crentes. Não é assim que funciona. Filho de peixe é peixinho, não é? Mas se você nascer numa garagem, você vai ser manobrista? Não vai. O fato de você nascer num lar cristão não significa que você é cristão, que você é salvo. Você precisa tomar uma decisão com respeito ao seu destino eterno. Se o seu marido é crente, não pense você que você vai para o céu de carona. Se a sua mulher é crente, não pense você que você vai para o céu porque ela é crente. É preciso tomar uma decisão na presença de Deus. No Salmo 90, no verso 9, a palavra de Deus diz: passamos os nossos dias como um conto que se conta. A vida que nós vivemos aqui definirá a nossa eternidade. Não há nada que você pode fazer para mudar o seu destino depois da morte. Morrendo, acaba tudo, sim. Acaba o sofrimento, mas acabam também as oportunidades. Seremos pesados na balança de Deus. Deus vai colocar o seu prumo sobre nós. Você sabe o que é um prumo? Eu sou filho de pedreiro. E o meu pai às vezes construía uma casa, um muro, e ele colocava o prumo para ver se não estava torto. Deus vai colocar o prumo dele na nossa vida e vai ver se está de acordo com o padrão de Deus. Está preparado para esse encontro com Deus? Deus colocar o prumo dele na sua vida hoje, o que vai acontecer? Aquilo que o homem semear em vida, ele vai colher na eternidade. Gálatas 6, verso 7, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então semeie para a glória de Deus. Semeie para que o seu futuro seja um futuro de glórias para o Senhor. Não há um engano mais fatal para uma pessoa do que pensar que pode viver nesse mundo do jeito que bem entender, viver uma vida de pecado, viver uma vida de desonestidade, de corrupção, de maldade e acordar na ressurreição como um santo. Não há engano mais fatal para a pessoa que pensa que pode viver nesse mundo sem Deus, sem Jesus, fazendo o que bem entender e acordar na eternidade, na presença de Jesus para sempre. Oh, engano fatal! Quantas pessoas que estão enganadas, estão cegas. Então, olhe para a palavra de Deus. O que nós formos quando nós morrermos é o que nós seremos quando nós despertarmos. Convertido ou não convertido? Crente ou descrente? Salvo ou perdido? Quando a trombeta de Deus soar, nós ressuscitaremos e nós compareceremos diante do Senhor e seremos aquilo que nós somos hoje. Já está salvo? Ou ainda está perdido? O que é que a palavra de Deus está dizendo ao seu coração hoje? Não há arrependimento na sepultura.
Não há conversão depois da morte. Quando eu morrer, quando chegar lá, eu vou ver com Deus. Morreu, acabou. Não há mais oportunidade. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo de voltar-se para Deus. Agora é o tempo de reconciliar-se com Deus, de fazer amizade com Deus, de ser amigo de Deus. É o tempo de sair das trevas e ir para a luz. Aí eu fico impressionado. Como que nós somos bons de planejamento hoje, não é? Nossa, tem que planejar tudo. Você faz o planejamento do seu trabalho, não é? Faz esse planejamento. Nós planejamos onde tirar as férias. Nós planejamos, aqueles que pretendem se casar, planejam onde passar a lua de mel, não é? Planejamos até mesmo para a nossa velhice, não é verdade? E há alguns que são tão organizados que já planejaram até onde mesmo serão sepultados. Pastor, eu já comprei meu terreninho lá, já tenho 4 gavetas. Rapaz, é só você. Não, 4 gavetas, tudo planejado lá. Planejamos muitas coisas, não é? Já planejou onde vai passar a eternidade? A Bíblia diz em Amós 4,12: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Está preparado? Se prepara, cidadão. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. 2 Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Receberemos isso do Senhor. Então, estar preparado não é só uma questão de isso aqui, não sei se Deus, eu sou um predestinado. Não. Estar preparado é uma questão de escolha, de opção, de decisão. Eu vou me preparar para enfrentar a eternidade. Quando chegar o momento da minha partida, eu quero sentir a mão de Jesus estendida e tocando na minha mão e dizendo: vinde bendito, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando chegar o momento de atravessar o rio da eternidade, eu acredito que muitas pessoas vão sentir aquele frio, não é? Eu quero estar seguro nas mãos do meu Senhor Jesus Cristo. E você? Então se prepara. Se prepara. A minha responsabilidade como pregador, como pastor, é preparar você, orientar você, para que você tome essa decisão na presença de Deus. Mas eu não posso forçar você a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu digo para você, se eu pudesse, eu forçaria, mas eu não posso. O que eu posso é desafiar você. Tudo pela fé em Jesus Cristo. Reconhecendo a nossa pecaminosidade, nos arrependendo dos nossos pecados e aceitando a Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Lembrando para você que ninguém pode comprar a salvação, porque a salvação não se compra, ela já foi paga, não é? Quem pagou o preço da nossa salvação? Jesus. Pagou um preço muito alto. O sangue de Jesus Cristo foi vertido na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9, repita comigo, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, a vida eterna é um dom de Deus, é um presente de Deus, é algo que Deus oferece para você. Quando alguém te oferece um presente, você aceita ou rejeita esse presente, não é verdade? Se o presente é bom, você aceita. Se o presente não for interessante, você diz, não quero. Você já recebeu o presente da vida eterna? Você gostaria de receber o presente da vida eterna? Quantos aqui gostariam de receber o presente da vida eterna? Levante a sua mão bem alta. Amém, glória a Deus. Muitos aqui já receberam. Quem não recebeu, hoje, abra o seu coração para Jesus.
e receba esse presente que Deus oferece de graça. Esse presente se recebe pela fé. Sabe o que diz o Senhor Jesus? Na verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João capítulo 5, verso 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então é preciso crer, confiar somente em Jesus Cristo. Então, à luz destes textos bíblicos, não há nenhuma dúvida, quem aceita Cristo como Senhor e Salvador pessoal, tem a vida eterna. Mas não pense você na vida eterna como uma experiência para o futuro. A vida eterna começa aqui, agora, a partir do momento que você aceita Cristo, e se estenderá por toda a eternidade. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Você já tem Jesus na sua vida? A vida é curta e incerta. Você não conhece o que vai acontecer amanhã, não é verdade? Sabe o que vai acontecer com você amanhã? Não. Somos donos apenas do dia de hoje. Os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, como ganhar dinheiro, como gastar dinheiro, divertir-se, comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, tudo isso pode ser interrompido num piscar de olhos. Onde você vai passar a eternidade? Onde você pretende passar a eternidade? Você decide. Você escolhe. Meu desejo é que hoje você tome uma séria decisão na sua vida. Se você já é um crente em Cristo Jesus, já aceitou a Cristo, que você saia daqui com certeza e com segurança de vida eterna. Porque é inadmissível uma pessoa que tem Jesus ainda não ter segurança do seu futuro eterno. Não é verdade? E se você está aqui nesta manhã e ainda não é crente, e que diz que gostaria de receber o presente da vida eterna, que hoje você saia daqui com certeza de vida eterna e tome a decisão de ser batizado, confirmando a salvação de Deus na sua vida. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém?